coisas grandes em nossas vidas. E estarmos aqui, na presença dele, para adorar, prestar um culto racional de adoração a ele, não tem nada que nos compre, não tem nada maior valor. A presença do nosso Senhor em nossas vidas, ela está sobre tudo e qualquer coisa. E nós já sentimos a presença do Senhor aqui nessa noite. E eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que o seu coração, os seus ouvidos continuem sensíveis à voz do Espírito Santo, para que ele possa falar com você e agir em áreas que só ele pode agir. Aleluia. Agir em áreas que só ele pode movimentar as águas que é necessário movimentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, abre sua Bíblia em Salmos 84. Aleluia. Essa semana eu estava orando. Meu esposo tinha me lançado o convite. Tinha me obrigado, na verdade. Ele fala que eu fico correndo a ministrar. E aí eu falei com o Senhor: Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. Irmãos, muitas das vezes, quando o Senhor, quando alguém vem falar comigo, mas já que ele ministra tal dia, geralmente, antes da pessoa falar, bem antes, uma semana antes ou duas, o Senhor coloca uma palavra no meu coração e eu fico dias comendo aquela palavra, comendo. E fazia dias que eu falava assim, tem uma Bíblia cheia, né, de inúmeras coisas pra gente falar. Mas algo específico. Eu falava para o Senhor: Pai, eu preciso de algo específico. E aí eu orando, e nessa noite que eu orei, falei para o Senhor isso, que eu precisava de algo específico. E o Senhor me fez sonhar com uma pregadora muito conhecida no Brasil, a Camila Barros. E ela estava sentada comigo na sala. E ela estava com um caderno aberto. E eu começava a folhear aquele caderno dela. E ali havia inúmeras mensagens de pregações dela, que ela já havia ministrado. E lá havia uma mensagem que eu falava para ela assim: olha, essa mensagem que você pregou aquele dia falou muito ao meu coração. O Senhor falou comigo. E eu lembro que na mensagem em cima tinha duas setas. Uma seta que era uma linha reta e uma seta de curva, de convergir. E uma seta assim, e a mensagem era: a seta aponta o caminho. E eu falava para ela: essa mensagem falou ao meu coração. Aí ela olhou para mim e falou assim: é, irmão? Eu falei: é. Ela falou assim: então que assim seja. E eu acordei. E eu fiquei com aquela mensagem na minha cabeça, acordei, escrevi aquela palavra que falava: a seta aponta o caminho, a seta aponta o caminho. E eu ficava procurando: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor quer falar comigo? E o Senhor me deu essa passagem. Salmos 84. Apenas 3 versículos. O versículo 5, o 6 e o 7. Que diz assim: o título diz: a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. O versículo 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Somente esses 3 versículos. E o Senhor me deu essa passagem. Eu tive 2 semanas aí. Se eu falar para os irmãos que foi ontem à noite que o Senhor me deu essa mensagem. Nosso amigo Sérgio estava lá em casa. Estávamos na mesa conversando, quando o Senhor falou algo ao meu coração. Eu levantei da mesa caladinha, fui lá para dentro do meu quarto e o Senhor me deu a mensagem. E eu estava ali, e eu gosto quando o Senhor me dá escrever, porque eu tenho uma memória muito
falha na questão de memorizar versículos ou alguma coisa. Então eu sempre escrevo. A minha menina estava ali até eu falando ali para minha mãe, seus dedos não doeram de tanta coisa que a senhora escreveu aí. Eu falei, não doeu. Irmãos, quando nós falamos em vale, já nos retrata algo ruim. Quando nós falamos sobre vale, já conseguimos imaginar um lugar árido, um lugar com pouca vegetação, um lugar com pouca vida, um lugar de escuridão. Dependendo de qual vale seja, há pouca luz ali, não há entrada de luz ali naquele vale. E esse salmo aqui fala sobre alguns peregrinos que saíam de um determinado lugar para ir até o templo de Jerusalém para adorar o Senhor. Havia festas religiosas lá em Jerusalém, de templos em templos, e todas as vezes que havia aquelas festas religiosas, os israelitas, alguns que estavam no extremo norte ali de Israel, eles viajavam e levava dias para eles chegar até Jerusalém, até o templo onde todos se reuniam para celebrar, para adorar e exaltar o Senhor. E aqui nessa passagem há um caminho geográfico que diz que eles passavam por ali para poder chegar em Jerusalém. Os peregrinos israelitas, eles teriam que passar ali, não tinha outra opção. Ou passava naquele vale chamado Vale de Baca, ou passava. Não tinha como contornar aquele vale para poder se chegar a Jerusalém. Era necessário eles passar ali, naquele vale. E ali era um vale com muitos desafios. Além das pedras enormes que eles tinham que, muitas das vezes, até escalar, contornar para poder avançar. Muitos viajavam com animais. Então tinha toda ali uma circunstância até eles chegarem ali do outro lado. Era cheio de desafios, cheio de provações, cheio de privações. Era necessário carregar naquele vale o alimento necessário. Tinha que carregar a água necessária. Porque dependendo do lugar, era extenso o caminho. Dependendo de onde eles saíam para chegar até Jerusalém, o caminho era muito grande. O vale era muito extenso. Talvez o alimento que eles tinham reservado para levar, talvez no meio do caminho ali, acabara. Talvez a água não seria suficiente até eles poderem chegar a Jerusalém. Então eles tinham que se preparar antes. Mas nem todos se preparavam adequadamente para poder chegar até Jerusalém. E a Bíblia nos fala que esse vale, a palavra baca, no hebraico, que significa choro e significa lágrima. Era um lugar, irmãos, de extrema dificuldade ali. Era um lugar sombrio para muitos ali. Além de árido, era pedregoso, era escuro, era extenso. Mas o Vale de Baca tinha algo que o Senhor queria ensinar para cada um. Porque no meio daquele vale, o Senhor nos mostrava que nós éramos fortes, que eles eram fortes. Nós passamos por vales assim. Na nossa caminhada, na nossa trajetória, Paulo fala que nós somos peregrinos aqui. A caminhada é extensa aos céus. E nós somos peregrinos. Nós passamos neste vale também, esse Vale de Baca. Mas nós, ao entrar dentro deste vale, ao caminhar neste vale, nós somos fortificados por Deus. Nós aprendemos a ser humildes, nós aprendemos a ser dependentes de Deus. Lá em Salmos, eu quero ler com os irmãos Salmo 119, um versículo que diz:
Salmo 119 é o 67 e o 71, que fala assim: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Aleluia. Tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. Passar por cada vale nas nossas vidas, irmãos, nos ensina. Ele nos ensina, fala, antes de eu ser afligido, antes de eu passar por essa situação que eu estou passando agora, eu estava errado. Eu achei que era de uma forma, mas o Senhor me fez entender e aprender a forma certa. Ele está falando aqui sobre isso. Vale não é lugar onde nós estamos, todos sabem disso. É lugar onde nós somos tratados. Seja por alguma ferida causada por alguém, por alguma circunstância. Seja por falta de algum alimento, seja por falta de alguma porta aberta na área profissional, seja alguma provação que você esteja passando com algum familiar, com o filho, com o esposo, com a esposa, enfim. São vales que nós enfrentamos na nossa vida, no nosso dia a dia, mas são aonde o Senhor está forjando o meu e o seu caráter. Ele está agindo, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos moldando, e Ele está nos mostrando o caminho a seguir. Ele está apontando o caminho por onde nós devemos andar. E é necessário nós enfrentarmos e passarmos por esse caminho, porque não tem outra opção. Não adianta retroceder. Ou você vai avante, ou você retrocede, e você perde tudo quando você retrocede. Porque volta e meia você vai ter que enfrentar aquela situação, e você vai viver sempre remoendo aquilo, e você não consegue ir avante. Mas aqui o salmista fala: antes de eu ser afligido, ou antes de eu ser provado, eu achava que eu estava certo lá atrás, mas o Senhor, no meio da minha aflição, no meio da minha provação, Ele me mostrou a verdade. Ele me mostrou o caminho certo. Aleluia. Bendito e exaltado seja o nosso Deus. E lá em Filipenses 4:11, ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura quanto de fome. Assim de abundância como de escassez. E tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Aleluia. Exaltado seja o nosso Deus. Paulo, ele fala aqui: olha, eu fui experimentado em todas as coisas. Foi-me lícito todas as coisas. Tudo eu passei, tudo eu experimentei. Quando eu estava na bonança, ele está falando aqui: o Senhor esteve comigo. Quando eu fui honrado, o Senhor esteve comigo. Mas quando houve a escassez, quando houve a desonra, o Senhor também esteve comigo. O Senhor, em todo o tempo, Ele não me abandonou. Quando eu estava num patamar de exaltação, o Senhor estava ali me honrando continuamente. Mas chegou o tempo que eu fui massacrado, eu fui humilhado, eu fui pisoteado, mas o Senhor não me abandonou. Paulo, ele expressa aqui que ele pode todas as coisas no Senhor Jesus. Todas as coisas ele pode no Senhor, porque é o Senhor que traz alimento constante para ele. Assim somos nós nessa caminhada. O Senhor, ele não nos desampara, irmãos. Ele não nos desampara, Ele está conosco em todos os momentos. É Ele que nos permite passar por isso, para adquirir experiência, para estarmos na presença dEle, sermos mais firmes, sermos constantes. O Senhor permite isso, não é para a gente desistir, não é para a gente abandonar, virar as costas e falar: essa questão aí de entregar a vida para Jesus, ser crente, servir a Ele, só traz problema para a nossa vida. Não, não é isso. O Senhor quer que nós sejamos experimentados em todas as coisas, para que possamos ser fortalecidos nele, para que adquirimos experiência, para compartilhar com aquele que está fraco na fé e falar: olha, Jesus pode fazer mudança na sua vida. Eu era assim, eu fui assim, eu passei por isso,
mas o Senhor fez algo novo. O Senhor me sustentou na hora da provação, na escassez. O Senhor esteve comigo. Nos fortalecemos aos outros. E aqui Paulo, ele declara isso. Aleluia, glória a Deus. E dentro do vale, o Senhor, ele dá todos os recursos necessários. Não pense você que você vai estar passando por uma provação e o Senhor vai virar as costas para você e vai falar, se vira sozinho. Não, irmãos. Dentro do vale, ainda que você olhe para um lado, para o outro e se sinta só, o Senhor, algum recurso necessário, Ele deixou ali para você usar. Alguma coisa Ele te deu para você manejar naquela situação, para você conseguir a sua vitória. Porque esse é o Deus que nós servimos. E nesse vale, apesar do nome de Baca significar choro, lágrima, mas há algo curioso ali, porque quando eu fui pesquisar algum tipo de vegetação que há em meio a esse cenário, em meio àquele solo árido, e o Senhor me encaminhou nessa direção, a tipo de vegetação que nasce ali. Porque há alguma vegetação, há pouca? Mas há. E é curioso porque no meio daquele vale árido, no meio daquele trajeto que os israelitas teriam que percorrer até chegar em Jerusalém para adorar a Deus, ali nasciam árvores chamadas balsameiras, onde se extraía o bálsamo. Ali naquele trajeto, aquelas árvores que ali nasciam, elas escorriam água das suas folhas como se elas estivessem chorando. E daí provia o nome do Vale de Baca, Vale de Choro, Vale de Lágrima. Porque em meio ao vale, o Senhor, Ele provia bálsamo para todos quantos ali passavam. O nosso Deus não desampara um fiel. Ele não te deixa só. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. O bálsamo, irmãos, o bálsamo que cura, que traz refrigério para sua alma, que traz alívio para você. Este é o bálsamo que o Senhor derrama sobre as nossas vidas quando nós estamos passando por situações adversas. Este é o Deus que nós servimos. E ali naquele trajeto, o Senhor colocou ali aquelas árvores chamadas balsameira, que se extraía o bálsamo dali, aleluia, que era produzido medicamento. Aquele bálsamo produzia medicamento, era retirado das resinas perfume. Aquele bálsamo, ele era também extraído para apresentar rituais religiosos lá dentro do templo. Olha que coisa maravilhosa. Ali naquele vale havia provisão do céu. Havia bálsamo dos céus. O Senhor nos faz assim também na nossa trajetória, na nossa caminhada. Não há nada, por mais que difícil que pareça ser, o Senhor, Ele sempre tem um bálsamo para passar no nosso coração, para passar na nossa mente, para curar as feridas da alma, as feridas físicas, mas a pior ferida é aquela que é na alma. E o Senhor, quando nós estamos assim, Ele derrama este bálsamo que é extraído do próprio Deus para nossas vidas, para nos curar de todo o mal, de tudo aquilo que foi provocado. Aleluia! Bendito e exaltado seja o nosso Deus. Glória a Deus. E encontrar essas árvores no meio deste caminho era uma bênção para eles. Porque além disso havia ali também escassez de água. Mas dessas plantas também era extraído. Eles conseguiam sobreviver. Aqueles que muitas das vezes vinham no caminho e não tinham o suficiente, eles conseguiam extrair daquela planta até poder chegar a Jerusalém. Aleluia! Porque dentro do vale, irmãos, há provisão. Dentro do vale há provisão. Lá no Salmos 23, quando o salmista Davi, ele começa a falar sobre aquele salmo, seria maravilhoso, na verdade, seria perfeito
se ele falasse só sobre os pastos verdejantes, só sobre aquela mesa posta, só sobre as águas tranquilas. Seria maravilhoso se aquele salmo tivesse apenas só isso, só falasse das bonanças, das coisas maravilhosas. Mas ele fala sobre o vale da sombra da morte. Mas ele fala que se ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele não teme mal algum, porque ele sabe que lá dentro do vale tem provisão dos céus. Aleluias! Lá dentro do vale, o Senhor o socorrerá, porque o Senhor não abandona. Aleluia! Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Ele tinha a certeza que o Senhor era com ele. Que ainda que ele andasse no vale da sombra da morte, ainda que tudo fosse de mal a pior, o Senhor, ele estava com ele ali em todos os caminhos que ele passasse. Aleluia! E lá aqui no verso 6, onde nós lemos aqui em Salmos 84, no verso 6 ele fala: o qual passando pelo vale de Baca, faz dele um poço ou um manancial. Os peregrinos que ali passavam por aquele vale, eles cavavam poços para que eles pudessem tomar água, que a água acabasse no meio do caminho. Eles cavavam poços para procurar água, para se abastecer, de beber aos seus animais e seguir a viagem. Então todos que ali passavam cavavam poços. Haviam poços que havia o poço cheio, outros poços estavam vazios, mas continuamente ali haviam poços. E os peregrinos ali, esse povo de Israel que passava para ir adorar o Senhor, paravam quando não tinha água, cavavam poços, esperavam encher, abasteciam e seguiam a viagem. E o Senhor falava no meu coração sobre isso. Que muitas das vezes, situações que nós passamos, o Senhor, Ele dá a providência, o Senhor, Ele te aponta o caminho, o Senhor, Ele te dá todos os sinais e seus olhos estão fechados. Você não consegue ver. É verdade. O Senhor, Ele prepara coisas tão claras, mas tão claras, para te socorrer naquela situação. Mas você está tão desesperada. O seu coração está tão angustiado em meio àquilo que você está passando, que os seus olhos se fecham e você não consegue ver a provisão dos céus na sua vida. E o Senhor me guiou lá na passagem de Gênesis, no capítulo 21 de Gênesis. Eu vou ler aqui para os irmãos, que fala sobre Agar. O capítulo 21, do 15 ao 19. Que fala assim, o título diz: o despedimento de Agar e Ismael. Quando Abraão pega Agar e Ismael e os leva para o deserto. E fala assim o verso 15: e consumiu a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, e foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. A provisão estava ali ao lado, irmãos. A provisão dos céus estava ao lado. Ela estava no meio do deserto. Já tinha tudo acabado, a água não havia mais. E ela falou: vou me distanciar, vou colocar um menino à distância, para que eu não veja o meu filho morrer, porque não há mais água. E o Senhor, naquele momento, abriu os olhos daquela mulher, daquela mãe, falou: a providência está aqui. Enche o teu odre, dá de beber ao menino. Aleluia. Irmãos, o Senhor,
angustiada, ela estava sozinha no meio de um deserto, apenas ela e o seu filho. Mas Deus estava com ela ali. Ela estava num vale seco, mas o Senhor proveu um poço cheio de água para saciar a sua sede. É assim que Ele faz. Glória a Deus. É assim que o nosso Deus faz. Em meio a impossibilidades, Ele faz acontecer o impossível, muito além do que nós pensamos, imaginamos. É o agir do nosso Deus, aleluia. E há momentos que no nosso deserto, que no meio do vale, o Senhor permite nós bebermos águas de poços que já estão cavados. Mas há momentos que o Senhor nos faz cavar nos nossos próprios poços. Aleluia! O Senhor, irmãos, o Senhor Ele é extraordinário. Ele faz isso para te punir? Não faz isso para te punir. Ele faz isso para te mostrar que você é forte, que você pode todas as coisas nele, que Ele te fortalece, que Ele te encoraja nessa caminhada. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Ali, naquele vale, tinha as balsameiras que te curavam, que traziam como alívio para as suas dores. E era necessário ali cavar poços para que você pudesse ter água para a sua jornada, para a sua caminhada. E o Senhor falava no meu coração, filho, há vales que é só você e eu. Há momentos que vai ser necessário você cavar fundo, e fundo, e fundo, e fundo, e por mais que você não veja saída, ou ainda a água não esteja brotando dentro daquele poço, é necessário continuar cavando, porque haverá um momento que Deus fará chover, aleluia, e a provisão virá dos céus, não vai vir de baixo, a provisão vai vir do alto e vai encher este poço, trazendo socorro, provisão, abundância, trazendo vida para você, aleluia. Louvado e agradecido seja o nosso Deus. Esses poços que nós devemos cavar é termos uma comunhão, uma experiência profunda, viva com o nosso Deus, aleluia. Nós vemos no trajeto de Israel, na peregrinação, o nosso pai da fé, Abraão, Isaac, homens que por onde eles passavam, eles cavavam poços para se abastecer seus animais. Todos quantos ali passavam tinha água ali para saciar a sua sede. E no livro de Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 26 de Gênesis, fala, depois que Abraão morreu, Isaac foi peregrinar na terra, porque ali havia fome, então ele foi para uma terra vizinha peregrinar, e lá ele achou poços, só que esses poços estavam entulhados. Eram poços que Abraão, seu pai, haviam cavado. Há muitos anos já tinham se abastecido, mas os inimigos vieram e jogaram entulho lá dentro daqueles poços. E o Senhor permitiu que Isaac fosse peregrinar naquela terra e começou a cavar aqueles poços, tirar aqueles entulhos de dentro daqueles poços, para se abastecer, para continuar aquela jornada. Irmãos, o inimigo, ele faz isso muitas das vezes na nossa caminhada, na nossa fé com Deus. Ele quer entulhar os poços que já foram cavados, já foram abastecidos pelo Senhor Deus em nossas vidas. Mas Ele quer jogar setas, Ele quer jogar armadilhas, Ele quer colocar ali dentro coisas para que você não tenha água onde você possa beber, onde você possa avançar, onde você possa continuar na sua caminhada com Deus. Aonde é lançada seta no seu coração e você se entristece, onde você pensa não vale mais a pena servir a Deus, onde você fala, pra que eu vou estar me reunindo com os irmãos naquela igreja? Isso serve de quê? Isso são coisas do inimigo querendo entulhar os poços que já foram cavados por você, onde a água de Deus está ali caindo continuamente, mas Ele não quer que você se abasteça para você continuar a sua caminhada. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Mas é necessário, irmãos, no meio do vale,
abrir reservatório. É necessário. Às vezes, como eu falei, você vai encontrar já postos abastecidos. Algum irmão vai te estender a mão. Alguém vai pegar a experiência e você vai ali absorver aquilo e através daquilo o Senhor vai te dar uma luz naquela trajetória. Mas há algo, irmãos, que é só você e Deus. Aleluia, é verdade, ó Deus. Uma vez um pastor que nós congregávamos falava assim: irmãos, quando você está no vale, quando você está na prova, que é você e Deus, o pastor vai socorrer alguém que está do seu lado, mas não vai até você. O pastor cumprimenta alguém que está ao seu lado, socorre, faz de tudo, e você fala: agora é minha vez, agora vem. E o pastor nem olha para a sua cara. Porque é necessário você e Deus, é necessário um particular com você e Deus. É necessário. É o Senhor forjando o nosso caráter. Aleluia. E nessa caminhada, irmãos, o Senhor me trazia a memória. Quando o Senhor fala assim: Ezequiel, e leva ele até o vale de ossos secos. E o Senhor fala assim para ele: pode esses ossos reviver? O vale só tinha ossos secos, não havia vida, não havia nada. E o Senhor Deus pergunta para ele: pode esses ossos reviver? E ele responde: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. E o Senhor fala assim para ele: então profetiza. Ele não profetizou conforme o que vinha dele, mas ele fala: osso seco, ouvi a voz do Senhor. Ouvi a voz do Senhor. É o Senhor que vai ordenar. As palavras vai vir dele sair pela tua boca para profetizar dentro do vale. Aleluia. Virá dos céus a fonte de água viva para te abastecer, e você vai profetizar naquele vale e haverá vida. Haverá vida em abundância. Aleluia. Ele fala: eu comecei a profetizar segundo a ordem do Senhor. E o Senhor ia falando o que ele deveria falar, e ele repetia aquilo que o Senhor o mandava. Você está sensível à voz do Senhor para profetizar nesse vale? Você precisa estar sensível a ponto que você o ouça e ele coloque as palavras na sua boca e você comece a profetizar na situação que você tiver. A situação vai ser mudada. Irmãos, a situação ela vai ser mudada. O nosso Deus é um Deus de vida, vida com abundância. Aleluia. E é necessário ter esses reservatórios. Aleluia, na nossa caminhada. E eu anotei uma frase que o Senhor falava no meu coração, que falava: tais poços se enchem não de baixo para cima, mas ele se enche de cima para baixo. E saiba que abrir reservatório é um meio, não é um fim. A bênção não está no meio e nem está no reservatório, mas no Deus que estabeleceu os meios e enche o seu reservatório, trazendo conforto e toda a provisão necessária. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que nós servimos. E isto ali, quando o Senhor derrama essa chuva, porque no verso 7 do Salmo 84 ele fala: e eles vão de força em força. Ele não fala: e eles vão de fracasso em força, de derrota em força. Não. Está no vale, já tem um bálsamo para ser curado de tudo, todo mal, de toda ferida que te causou. O Senhor te tratou ali no vale. Agora o Senhor permitiu você fazer um reservatório para dele vir a reserva necessária para a sua caminhada. Agora você vai seguir de força em força até chegar a Jerusalém. Aleluia. Agora você vai seguir abastecido pela fonte de água viva que brota dos rios, dos tronos de Deus. Aleluia. E você não sentirá mais sede,
coração, para que você possa chegar a Jerusalém e chegando lá prestar um culto racional de adoração ao Senhor e falar: Senhor, valeu a pena. Senhor, eu chorei, eu sofri, mas eu aprendi que é melhor estar um dia em Tua presença do que em 1000 outros lugares. Aleluias! Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Bendito e exaltado seja Deus. E lá em Isaías, no capítulo 12, no verso 2 e 3, ele fala assim: eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água da fonte da salvação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você está vendo a necessidade você está vendo aqui a necessidade de você ter poços? Não é para você encher. Não deixe pessoas entulhar os poços que foram cavados nesses momentos, irmãos. Não deixa. Não deixa as pessoas te colocar para baixo falando: você não vai conseguir, larga isso, desiste. Não deixa pessoas tulhar esses poços que já foram cavados com tantos esforços. Não deixe. Porque uma vez cavada, você só tem que esperar. Como fala no verso de Salmos que nós lemos. Eu vou ler de novo para os irmãos. E quando os irmãos estiverem passando por essa situação, eu quero que os irmãos lembrem disso. Porque fala assim, ó: o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva enche os seus tanques. Aleluia. Lembre deste versículo: o qual você estiver passando, seja o vale que for, faz ali um reservatório e deixa que o Senhor envie a provisão. E dali saiba que todos os recursos necessários estão presentes. O Senhor, Ele não te abandona. O Senhor não te abandona. Fala para o seu irmão aí do seu lado: o Senhor não te abandona. O Senhor